Olá, pessoal. O objetivo de dar continuidade à nossa aula de elemento de máquinas. Hoje a gente vai falar de movimento circular, tá? Dando continuidade, então, a nossa aula de elementos de máquinas aí no curso de Engenharia Mecânica, certo? Movimento circular. Deixa eu fechar aqui no vídeo, tá? Então, pessoal, quem trata o movimento circular, como o próprio nome sugere, é um movimento em torno de um eixo, certo? Na prática, o que é isso, né? O que a gente vai tratar aqui? A gente vai tratar do dimensionamento de eixos e árvores, tá? Árvores, né? São chamadas eixo-árvores, são aqueles eixos que eles têm movimento circular, ou seja, que eles giram em torno do seu próprio eixo, certo? Que é bem comum nos sistemas de transmissão mecânica, certo? Nós temos eixos, esses eixos são eixos-árvores. Eles possuem, então, transmitem movimento, transmitem potência mecânica através de elementos como engrenagens, polias, certo? Que utilizam correias, ou mesmo rodas dentadas com correntes. Tá? Então, esses são os principais tipos de transmissão de potência. Transmissão porque eles transmitem, então, essa potência mecânica de um eixo para o outro. E aí eu preciso que esses dois eixos, obviamente, eles vão ter um movimento circular. Todos os dois eixos aí, tanto o eixo que é motor como o eixo movido, né, eles vão ter movimento circular. Obviamente que o normal é que esses eixos que estão que possuem elementos que estão transmitindo a potência de um eixo para o outro, eles estarão em velocidades circulares diferentes. Então, esse estudo aqui, ele visa entender esse tipo de movimento e também dimensionar esse tipo de movimento, calcular aí os seus parâmetros para que a gente possa, a partir da necessidade de um conjunto de transmissão, estabelecer as velocidades, tá? E aí a gente fala de velocidade angular no movimento circular. A gente fala de velocidade angular e rotação, né? Que é chamado RPM, aí, rotações por minuto. Tá? Então, é bem comum as máquinas terem esse parâmetro de RPM, né? Que é a velocidade, então, ao qual gira o eixo dessa máquina, seja ela qual for, tá? Então, lembra, esse movimento circular, ele surge a partir de uma potência mecânica, né? A potência, então, potência mecânica, ela nada mais é que a força vezes a velocidade, certo? Vocês estudaram isso aí em física, né? Potência mecânica é força vezes a velocidade. No nosso caso aqui, a força é um torque, que é uma força de movimento circular, uma força de torção no eixo, né? No caso, nós vamos aqui ter um estudo de dimensionamento de eixos e árvores. Então, eixos árvores, principalmente porque é esse eixo aí que gira, né? Que é chamado de árvore, tá? Que transmite potência mecânica. Então, no nosso caso, essa força é o torque. Tá? E essa velocidade é a velocidade angular, que também pode ser expressa em RPM e também pode ser expressa em frequência, em Hertz. Certo? As três formas são simplesmente unidades diferentes, mas trata-se da mesma coisa. Então, vamos aqui partir. Dentro do movimento circular, é importante a gente entender o quê? Período, né? Período é o quê? É um tempo necessário para que um ponto material, provavelmente vocês viram isso em física,
movimenta-se em uma trajetória circular de raio R. Tá? Então, ó, como está expresso aqui, tá? O período é o tempo, tá? Necessário para que eu tenha um movimento completo aqui, tá? Em torno do raio. Então, ó, ele pode ser dado a partir dessa expressão, tá? 2π dividido pela velocidade angular, observe aqui que nós temos a velocidade angular, e aí eu vou ter o tempo. Né? Observe que quanto maior a velocidade angular, a velocidade angular é dada por radiano por segundo, quanto maior essa velocidade que esse eixo está girando, quando eu falo velocidade angular, você pode, para ficar fácil o entendimento, que é uma unidade que nós conhecemos bem, você visualizar a questão do RPM. Então, digamos que isso aqui ó, é uma seção transversal de um eixo. Ele está girando, certo? Uma quantidade de RPM aí, né? Rotações por minuto. Isso é a mesma coisa que velocidade angular. Mesma coisa com unidades diferentes, tá? O que vai mudar é a unidade. Veja que aqui é radiano por segundo. E nós temos, obviamente, um fator de transformação aí, já que aqui nós estamos em segundo, né? Tá? E, então, ó, quanto maior essa velocidade, menor é o tempo para uma trajetória completa, certo? E aí eu tenho um período, tá? Então, quanto maior a velocidade angular, menor será o tempo da trajetória, ou seja, menor será o período. Esse não é dos conceitos mais importantes do nosso estudo aqui, não, tá? Eu estou partindo assim do menos importante para os parâmetros mais importantes. O outro é frequência, então também é uma forma de eu entender. Veja que também aqui eu tenho a velocidade angular, essa letra grega aqui que parece um W, né? A velocidade angular, ela está aqui, radiano por segundo. Então, eu posso obter a frequência, né, em Hertz, dividindo essa velocidade angular por 2π, né? Então, veja que a velocidade, se eu tiver a frequência, ela equivale à velocidade angular, né? Considerando aqui uma volta completa. Ó. Por quê? Hertz, lembra? É ciclo por segundo. Ó. Tá aqui, é Hertz, né? É a unidade de frequência, ciclos por segundo. Então, assim, quantas voltas nessa velocidade pode ser dada em um segundo, tá? Por cada segundo, né? Tá? Então, quanto mais rápido, maior vai ser a frequência em Hertz, obviamente. Quanto mais rápido estiver girando. Então, observe que o período, né, a frequência tem a ver com essa velocidade angular, que é a velocidade com a qual esse eixo está girando. Frequência, está aqui o conceito, é o número de ciclos que um ponto material descreve em um segundo, né? A unidade aí. Rotação, essa daqui é mais conhecida de todos nós, né? O chamado RPM, representado aqui, vai ser representado nos nossos cálculos pela letra N, né? É o número de ciclos que um ponto material em trajetória circular descreve em um minuto. A única diferença de rotação para a frequência é a unidade de tempo. Então, quando eu tenho a frequência em Hertz, eu tenho ciclos por segundo, né? A rotação ela é expressa em minutos. Então, o que acontece? Veja aqui. A diferença é que eu tenho que multiplicar por 60 ou dividir por 60, que é 60 segundos, né? Dependendo se eu estou transformando de rotação para frequência, de frequência para rotação aí, né? Então, se eu estiver transformando para rotação, eu tenho que multiplicar a frequência por 60, porque ela está em segundos e eu vou transformar para minutos. Então, veja que basicamente é isso. A gente está falando da mesma coisa. Rotação é a mesma coisa que frequência. Mesma coisa que velocidade angular também, né? A gente vai ver que a velocidade angular, a rotação em si, ela é 2π, a rotação dividida por 60. No caso, eu vou estar dividindo. Certo? Então, aqui, ó, tem essa dedução aí, né? Então, a frequência que a gente já viu, a rotação dividida por 2π,
Então, se eu pegar o 2π e passar para cá, né? Está dividindo, passa multiplicando, eu vou multiplicar a frequência e eu vou ter, então, a velocidade angular como 2πf, né? 2π vezes a frequência, né? E a rotação, ó, observe, a rotação vai ser, então, 60 vezes a velocidade angular dividida por 2π. Se eu quiser achar, se eu tiver a rotação e quiser achar a velocidade angular, que vai ser bem comum nos nossos cálculos, então eu vou passar o 2π que está dividindo para cá multiplicando, e vou passar o 60 que está multiplicando e dividindo. Simples assim. Certo? Então, ó, frequência dada em minutos, basta multiplicar a frequência por 60, em minuto. Aqui nós temos a legenda. Se você tiver dúvida aqui, o que representa cada letra, né? N, rotação em RPM, F, frequência em Hertz, é o W aqui, que na verdade não é o W, é uma letra grega, velocidade angular em radiano por segundo, essa é a unidade. É importante que vocês entendam as unidades e escrevam elas, tá? E aqui é a nossa constante trigonométrica, o π. Seguindo, nós temos a velocidade periférica. Então, nós falamos de velocidade angular, de rotação e frequência, que basicamente é a mesma coisa. Aqui nós temos um conceito que tem uma forte relação também. Ele tem uma pequena diferença aí também. Mas se eu tiver a velocidade tangencial ou periférica, eu tenho a rotação e eu também tenho a frequência e também tenho a velocidade angular, certo? Todas basicamente é a mesma coisa. A diferença é o quê? A rotação, pessoal, a velocidade angular, a frequência, ela é dada no centro de gravidade do eixo, ou seja, bem no centro geométrico aqui, ó. Tá? Bem nesse ponto aqui onde eu estou marcando. Então, assim, essa é a velocidade naquele ponto. Quando eu me distancio desse ponto em direção à periferia, que eu vou até aproximar para vocês entenderem bem. Então, a velocidade angular está bem aqui no meio. Tá? Quando eu vou me distanciando do centro da peça, do centro de gravidade, eu vou indo para a periferia, certo? Então, aqui, ó, na extremidade da periferia desse eixo, isso aqui é uma seção circular do eixo, eu tenho a velocidade periférica, eu estou indo para a periferia, por isso usa esse nome, periférica, ou tangencial, porque é tangente aqui, ó, como está mostrando a reta. Ela muda em função dessa distância. Então, a diferença entre a velocidade periférica ou tangencial e a velocidade angular é que é a velocidade num ponto diferente aqui em relação ao centro de gravidade. A velocidade angular está aqui, ó. Se eu for distanciando, a velocidade vai mudando, concorda? E aqui na extremidade, eu tenho uma velocidade diferente do que eu tenho em qualquer ponto aqui. Tá? Então, eu obter a velocidade tangencial em alguns momentos é importante porque eu preciso saber qual é a velocidade no centro de gravidade e qual é a velocidade na periferia. Tá? São velocidades diferentes. A velocidade nesse ponto não é a mesma desse. Então, a velocidade nesse ponto a gente chama velocidade tangencial ou periférica, como está sendo dado aqui. E aí, ó, aqui tem uma explicação, mas eu chamo a atenção logo, resumindo, como é que eu encontro a velocidade periférica? Ela vai ser igual à velocidade, velocidade angular, é o W, né, nosso W aí, vezes a distância, que é o raio, tá? Então, esse R, ó, observe esse R, é esse raio do eixo aqui. Vou de novo aumentar, né? Vamos entender bem, ó. Velocidade periférica é a velocidade que está nesse ponto aqui, ó. Esse eixo está girando nesse sentido, ó. Tem a seta mostrando aqui, ó. Está girando assim, ó. Certo? Então, a velocidade nesse ponto aqui, ó, ela
é dada pela velocidade angular, que é a velocidade desse ponto, vezes essa distância r, que é o raio da peça. Então, observe que quanto maior esse raio, maior vai ser a velocidade periférica, né? Considerando constante a velocidade angular. Então, né? Isso aqui a gente pode caracterizar bem interessante para a roda de um veículo. Por exemplo, isso aqui podia ser a roda de um veículo, o pneu lá, certo? A velocidade que está em contato com o solo, é a velocidade periférica do pneu. Então, o eixo da roda está numa velocidade, né? Que normalmente é expressa em rotações por minuto ou velocidade angular. Observe que, considerando a mesma velocidade, quanto maior essa roda, maior vai ser a velocidade periférica aqui, ó. Tá? Da mesma forma, se eu tiver a velocidade periférica nesse ponto e quiser encontrar a velocidade angular, basta que eu divida a velocidade periférica pelo raio. E aí vou encontrar a velocidade no eixo. Então, a velocidade no eixo é a velocidade angular. Tá? No centro aqui do eixo. Imagina a roda aí, um exemplo que nós conhecemos, né? A roda do veículo. O eixo do veículo está bem nesse ponto aqui. Ele está uma velocidade angular, né? Na periferia do pneu, onde o pneu entra em contato com o solo, eu tenho a velocidade periférica, certo? A velocidade periférica vai ser em função da velocidade que o eixo está girando, multiplicado por essa distância do eixo até o ponto de contato. Ok? Então, prosseguindo aqui. Transmissão de potência mecânica. Então, como a gente falou, o que é importante? Ó, transmissão de potência. Esse é o nosso objetivo aqui no elemento de máquina. Eu preciso, muitas vezes, dimensionar a partir dessa potência. Eu chamo a atenção porque potência mecânica é uma coisa fornecida por uma determinada máquina, certo? E aí eu coloco aqui, ó, a origem vem de um motor, pode vir de um motor elétrico, ou pode vir de um motor de combustão aí, os nossos sistemas de transmissão, seja ela por engrenagem, por correia, então os motores de combustão interna, no caso dos veículos, transmitem para o eixo e depois para a transmissão, depois para a roda. Os motores elétricos que movimentam elevadores, né, e outros sistemas mecânicos, esteiras, etc., eles também fornecem uma potência aí, mecânica, certo? No seu eixo, né? Naquele eixo lá. Então, eles transformam a energia elétrica que eles recebem, no caso do motor elétrico, para a energia mecânica na ponta do eixo aí. Os motores de combustão já transformam a energia química do combustível em energia térmica, né? E depois em energia mecânica. Então, potência mecânica é dada de que forma? Eu já chamei a seta aqui, né? Aqui há uma dedução de forma, mas eu chamo a atenção porque essa potência ela é fornecida por uma determinada máquina, como eu falei aqui. Né? O motor elétrico ele tem uma potência. Você compra lá, eu quero um motor de 1 CV, cavalo vapor, HP. Isso é potência mecânica, certo? CV. Pode ser dado em quilowatts também, em watts, né? São unidades de potência. Não confunda potência elétrica com potência mecânica. A potência elétrica é uma outra coisa, né? Que também tem nos motores elétricos aí. Potência, né? A tensão vezes a corrente, lá, a grosso modo falando, né? Não é assunto da nossa disciplina, isso é potência elétrica. O que eu estou falando aqui é de potência mecânica, é outra coisa. Então, os motores elétricos, eles têm uma potência elétrica lá em relação à transformação da energia elétrica, mas eles fornecem um parâmetro de energia mecânica, potência mecânica. Quando a gente fala que quando você chega, você vai comprar um motor e você quer um motor de 1 CV, 2 CV, 3 CV, 5 CV, 10, seja lá qual for, esse cavalo vapor aí, CV, é potência mecânica isso, é a potência que ele
te fornece na ponta daquele eixo, tá? Para os motores elétricos, certo? Também o motor de combustão. Se você olhar aí o documento do seu veículo, você vai ver que lá o veículo tem uma potência, né, mecânica. Lá, esses carros 1.0 aí fornecem ali na faixa de 70 a 80 CV, né, cavalo-vapor. Tá? HP também é uma unidade de... Então, pode ser CV, pode ser HP, pode ser watts também, que também potência mecânica. Então, veja que a mesma unidade, até potência elétrica é mais usada watts, né? Tá? Na potência mecânica é mais usada CV, mas elas são correspondentes aí, certo? Então, também o motor de combustão interna, a partir da queima do combustível, ele vai gerar uma potência no eixo lá que vai para a transmissão, no caso. Ok? E essa potência está, então, expressa no documento do veículo. Ok? Como é que eu calculo, então, no caso de potência mecânica? Tá? Então, para sistemas de transmissão, basicamente sistemas de transmissão, lembre, potência é o que? Eu falei lá na frente. Potência é força vezes velocidade. Força vezes velocidade, não esqueça isso. Potência mecânica é força vezes velocidade. Diferente de potência elétrica, você viu que é tensão vezes corrente. Tá? Só que nós estamos diante de um movimento que ele é circular, ou seja, ele se movimenta em torno de um mesmo eixo. Os sistemas de transmissão, eles giram, né? Você vai ver o eixo lá do motor elétrico, ele está girando em torno do seu próprio eixo, tá? Então, nesse caso, a força, ela é um torque. Então, o torque é a força de giro do eixo. Tá? Então, essas máquinas que transmitem uma potência mecânica, né, através de um movimento circular, ela fornece um torque. É bem comum também esse parâmetro, torque. A partir da potência, eu tenho um torque. Tá? E, então, veja que a força foi substituída pelo torque. Tá? E, no caso, a velocidade é uma velocidade de giro desse eixo. Então, por isso está expresso aqui, ó, velocidade angular, que é aquele W lá, ó, né? Aquela letra grega que parece o W. Tá? Então, a potência mecânica é igual ao torque, o momento de torque também chamado, né, que é dado em Newton vezes metro, ou Newton vezes milímetro. Veja que torque é o quê? É momento. Ele é força vezes distância. Tá? Então, a nossa força aqui ela foi transformada para um torque. Mas nós sabemos que torque, eu preciso de uma distância. A gente já vai ver qual é essa distância aqui, no caso da potência de eixos aí. E a velocidade não é uma velocidade linear, ela é uma velocidade circular, então, expressa pela velocidade angular, radiano por segundo, que pode também vir na unidade RPM. Então, os motores elétricos é comum ele fornecer o quê? Como parâmetro. Quando você adquire um motor elétrico, você precisa especificar qual a potência que você quer e qual a velocidade máxima que ele vai poder te dar, certo? E essa velocidade normalmente está em RPM, rotações minular, ele atinge 3.600 RPM. Você pode colocar um inversor de frequência e ter uma variação nessa velocidade, você configurar uma velocidade diferente aí do que esses 3.600. Normalmente ele vem com um parâmetro fixo ali de RPM. Tá? Então, quando você tem RPM, você pode facilmente transformar para a velocidade angular aqui e calcular a potência. Chama atenção para as unidades padrão. Então, vamos lá. Unidade padrão de potência mecânica não é CV, é watts. Está aqui embaixo, ó. O W grande aqui significa watts, potência é watts, tá? Ok? Então, ó, aqui, para eu ter a potência em watts, eu preciso também ter o torque na unidade padrão. Qual é a unidade padrão de torque? Newton vezes metro, né? Força vezes distância, Newton vezes metro. É a unidade padrão de torque.
Unidade padrão de velocidade angular, radiano por segundo, tá? Então, se eu tenho rotação, eu preciso transformar para velocidade angular, ok? Então, vamos lá. Deixa eu tirar aqui, prosseguindo. Então, ficou claro como nós temos aí, tá? Então, se eu tenho a potência sendo transmitida por um motor, eu tenho como... E eu tenho o parâmetro de velocidade que ele me fornece, ou as possibilidades, as variações que eu posso obter, eu também tenho... Eu posso obter o torque numa determinada rotação. Não é isso? Então, os motores de combustão interna também, você que já viu o veículo aí, ele tem variação de velocidade, né? A rotação ainda vai variando lá, conforme a marcha, conforme você acelera, certo? E aí eu já chamo a atenção também que a potência é um parâmetro fixo, ela não vai mudar. A potência ela é fornecida pela máquina, tá? Sempre não esqueçam isso. Então, por isso que a potência vem expressa naquela plaquinha do motor elétrico. O motor de combustão, quando o fabricante já projeta, ele define qual é a potência que aquele motor vai fornecer. Lógico que tem alterações que podem aumentar a potência, porque aqui a gente vai tratar a potência a grosso modo, mas a potência líquida de um motor vai sofrer influência da potência de atrito, por exemplo, que é o quê? A potência de atrito é negativa, é quanto que eu vou gastar para movimentar a máquina em termos de atrito. Ela vai diminuir a potência bruta para eu obter a potência líquida, né? Então, eu tenho perdas de potência dependendo dos sistemas mecânicos que eu tenho nessa máquina, tá? Mas, a grosso modo, a potência é fornecida por essa máquina, por esse equipamento, e ele é contemplado no projeto do equipamento, certo? Então, as variações para mais e para menos podem ser obtidas quando eu incluo acessórios ou retiro acessórios, né? Altero sistemas. Então, atrito, nós sabemos, ele consome potência. Então, se eu diminuo o atrito, com vários artifícios é possível fazer isso, eu vou acabar aumentando a potência líquida também. Há formas de aumentar a potência bruta, e vou aumentar a potência líquida, né? Motores de combustão interna, por exemplo, alterações, de aumento de taxa de compressão, a inclusão de alguns acessórios, como turbos, né? Também podem aumentar a potência bruta e vai acabar aumentando a potência líquida, né? Tá? Podem aumentar ou podem até causar maiores perdas, dependendo do atrito que eu tenho nesse sistema, certo? Então, por isso que tem uma parte inicial aí do livro do Sarkis, da Elemento de Máquina, que ele vai dar tabelas de perdas, né? Que a gente chama normalmente de eficiência de um sistema de transmissão. Alguns sistemas de transmissão fornecem maiores perdas, né? Ou seja, se ele tem maior perda, ele tem menor eficiência. Lá. Então, ali ele usa a eficiência para caracterizar um determinado sistema de transmissão. Pode ter uma eficiência maior ou uma eficiência menor, e isso é em função diretamente do atrito que ele tem, certo? Do atrito. Então, quanto maior o atrito, maior as perdas, menor a eficiência. Essa é a lógica que a gente usa, certo? Força tangencial. O que trata a força tangencial, pessoal? Então, nós temos velocidade angular, né, que é a velocidade na periferia. Expliquei isso aí para vocês. Velocidade aqui, ó. Nós temos, né? O torque, eu também chamo a atenção, porque o torque é uma força
no centro de gravidade do eixo. O torque, ele não está na periferia. O que está na periferia é o quê? A força, tá? O que está tangenciando aqui o eixo é a força tangencial. Ok? Lembra aquela força que a gente falou? Ó, potência é força vezes velocidade, certo? No nosso caso aqui, essa força virou torque. Por quê? A nossa força tem que ser multiplicada por uma distância. Então, quem é essa força? É a força tangencial. Multiplicando ela por essa distância, que é o raio, aqui, ó, até o centro de gravidade, já que o torque ele é nesse centro de gravidade. Né? Aí eu terei o torque. Então, a força tangencial nada mais é que o torque dividido por essa distância, por a distância da roda aqui, né? Que pode ser a roda do veículo, como eu falei, ou você pode pensar que isso aqui é a seção circular de um eixo. Quando a gente for dimensionar eixos, que é o foco da nossa disciplina, o nosso foco da nossa disciplina não é a dinâmica veicular lá do pneu, mas eu chamo sempre esse exemplo porque vocês entendem, dá para entender bem, né? E ele é totalmente aplicável também. Eu posso fazer essa analogia tranquilamente, tá? Então, no eixo aqui, ó, por exemplo, da roda, eu tenho um torque, certo? E no ponto de contato da roda com o solo, eu tenho uma força, que essa força é a força tangencial, certo? É diretamente proporcional aí, lógico que essa relação vai obedecer esse raio aqui, essa distância, né? Então, considerando essa equação aqui, que é para isso que a gente tem que olhar, essa força aqui, ela vai ser menor quanto maior for o raio. Quanto maior for essa distância, né, menor vai ser essa força. Quanto menor essa distância até o ponto periférico, né, quanto menor for, maior então vai ser a força tangencial, certo? Temos que olhar sempre para essa equação e entender o que está acontecendo. Ó, se eu tiver o torque, eu posso encontrar a força tangencial se eu souber qual é essa distância, certo? Com dois parâmetros aqui, eu encontro o outro, obviamente. Então, isso que eu estou chamando a atenção também. Por quê? Nesses sistemas, para dimensionar, ora eu vou ter o torque. Lembra que esse torque eu obtenho ele a partir da equação de potência, né? A potência é o torque vezes a velocidade angular, né? Então, se a potência é fornecida pela máquina e a velocidade angular é um parâmetro normalmente necessário ao equipamento, eu obtenho o torque ao qual o eixo está girando, certo? Se eu tenho o torque e sei qual é o diâmetro do eixo, por exemplo, eu vou saber qual é a velocidade tangencial. Então, esses parâmetros estão diretamente relacionados. Ok? Então, é isso que é possível expressar aqui. Ficou claro? Então, a força tangencial, a trajetória circular, força no engrenamento dos dentes, por exemplo, que a gente pode falar de engrenagens aqui. Pense nessa roda como uma engrenagem que tem dentes aqui, ó, né? Então, a força de engrenamento, por exemplo, no caso, quando eu vou dimensionar eixos de transmissão que fazem a transmissão dessa potência por engrenagem, através de engrenagens, então, eu tenho uma força que é o de engrenamento entre esses dentes. A partir dessa força, eu encontro o torque, né? Tá? Então, é dada pela razão entre o torque no eixo e a distância perpendicular à força. Ó, veja que a distância é perpendicular. Tem uma força aqui, né?
para que gere o torque, essa distância é sempre perpendicular à força. Esse é um conceito de torque. Certo? E o centro geométrico da seção transversal do eixo. O centro geométrico está esse zero aqui. Tá? Então, a força tangencial de engrenamento é única para os dois eixos. No caso, se eu tivesse dois eixos aqui, né? Os eixos aos quais essas... se eu tivesse, por exemplo, uma outra engrenagem aqui, tá? Que nós vamos ter exemplo mais na frente. Então, a força tangencial é a força que está atuando tanto no dente da engrenagem motora como na engrenagem movida. A engrenagem motora é aquela que tem a força, a potência está numa das engrenagens. E ela está transmitindo para outra. Então, essa potência ela é transmitida através dessa força tangencial. Isso a gente vai ver aí com calma, tá? Eu já estou me antecipando, mas a gente vai falar constantemente dessa questão. Tá? Então, a força tangencial de um engrenamento é única para os dois eixos. É aquilo, tem uma força tangencial aqui no meio, que pode estar sendo transmitida, por exemplo, desse aqui para uma outra engrenagem que estivesse aqui engrenada nela. Contudo, os torques nos eixos serão diferentes. Olha lá, chama atenção para esse detalhe. Eu vou ter um torque nesse eixo e o outro torque diferente num outro eixo que tiver nessa outra engrenagem aqui. Exceto se as engrenagens tiverem o mesmo tamanho, com a mesma quantidade de dentes, ou seja, o mesmo diâmetro, a mesma quantidade de dentes. Ou seja, são engrenagens exatamente iguais. Aí sim eu vou ter o mesmo torque nos dois eixos. Se elas tiverem tamanhos diferentes, ou seja, se elas tiverem raios diferentes, elas terão torques diferentes, não é verdade? Veja o seguinte, a força é a mesma, ela está aqui no meio. Tá? Será que eu consigo escrever aqui? Não consegui pegar a canetinha aqui. Tá. Então, ó, se eu tivesse outra engrenagem aqui, o que ia acontecer? Eu tenho a força que é comum para os dois, e a força vai estar bem aqui. A distância daqui para cá, essa força vezes essa distância vai definir o torque nesse eixo. A distância daqui para outra engrenagem vai definir o torque no outro eixo. Então, se elas forem do mesmo tamanho, o que não é comum e não é normalmente o objetivo de um sistema de transmissão, a gente vai ver o objetivo no sistema de transmissão, é aumentar o torque de um eixo para o outro. Ou aumentar o torque ou aumentar a velocidade. Certo? Eu vou comentar isso aí. Várias vezes. Aqui é a primeira... Aí eu chamo a atenção inicialmente. Certo? O objetivo, entendam, de um sistema de transmissão, a gente vai tratar vários sistemas de transmissão aqui, de vários tipos de engrenagens diferentes. Certo? E essa regra ela é padrão para todos eles. O objetivo de se transmitir potência de um eixo para o outro é aumentar o torque ou aumentar a velocidade. Observe o veículo do seu carro. Você dirige lá, você passa a primeira marcha, a segunda marcha, a terceira marcha, a quarta marcha, a quinta marcha. E alguns carros têm a sexta marcha. Tá? Quando você troca de marcha, você troca a relação das engrenagens. Ou seja, você troca o par de engrenagens que vai estar fazendo o movimento do veículo. Então, por isso que eu tenho uma marcha que tem um torque maior, por exemplo, a primeira marcha tem um torque maior ali. Por isso que ela consegue quebrar a inércia do veículo. Você engata a primeira marcha, o carro sai. Por quê? Porque ela é uma marcha de força. Ela tem força para deslocar o veículo. Tá? Ela tem o quê? Um torque elevado. Mas ela tem uma velocidade baixa. Observe que você passa a primeira marcha. Logo quando você sai, já tem que trocar para a segunda. Por quê?
Porque ela não vai desenvolver grande velocidade. O motor vai ficar ali com alta rotação e a velocidade do veículo vai ser pequena. Por isso que você tem que trocar. Quando você troca para a segunda, você mudou a relação. A relação agora é o quê? Eu estou aumentando velocidade e diminuindo a força necessária. Quando você chega lá na quinta marcha, você tem uma velocidade alta e um torque pequeno. Tá? O torque e a velocidade são inversamente proporcionais. Entenda isso, é uma regra. Matematicamente, a gente consegue ver claramente na equação de potência. Olha aqui, ó. Veja aqui. Vamos lá. Não passei. Aqui, ó. Observe nessa equação. Nessa equação aqui, pessoal, tá aqui. A potência é constante, certo? Ela não se altera. Ela é fornecida pelo motor lá do veículo. Quando eu estou na primeira marcha, o torque é alto e a velocidade é baixa. Ok? Eu vou trocando as marchas e na quinta marcha, a potência da primeira marcha é igual à potência da quinta marcha. A mesma coisa, porque a máquina é a mesma que está fornecendo a potência. A potência vem da máquina e não do sistema de transmissão. O veículo lá ele tem um motor de combustão que fornece a potência. E ele tem um sistema de transmissão que faz a relação de velocidades e torques. Então, o sistema de transmissão ele trabalha com essas duas variáveis aqui, ó, torque e velocidade. Então, na primeira marcha, eu tenho torque alto e velocidade baixa. Ou seja, é a marcha chamada de força. Por isso que nós chamamos a marcha de força, né? Engata a primeira marcha, o carro fica com... É a força máxima que ele tem. Na primeira. Só que a velocidade é baixa. Ele é usado para quebrar a inércia do veículo. Se você engatar a quinta marcha e tentar sair com o veículo, ele não vai sair do lugar. Por que que não vai sair do lugar? Porque não tem força, não tem torque para quebrar a inércia. A inércia que eu falo é o peso do veículo parado ali. Não tem força. A quinta não tem. Ela tem uma alta velocidade, mas não tem força. Tá? Então você precisa de uma marcha de força. Às vezes na segunda marcha você consegue sair, porque o torque é um torque ainda alto, né? Então quando você chega na quinta marcha, a velocidade está lá em cima e o torque está lá embaixo. Certo? Porque você não precisa mais de grande força. O veículo está sobre a atuação da energia cinética da velocidade. Tá? Então, essa questão aí que eu chamo a atenção. Vamos lá, nós paramos. Tá. Nós paramos aqui nesse ponto. Expliquei para vocês a velocidade tangencial. Vou parar aqui o nosso vídeo. Já está com 43 minutos, já alongou bastante. E aí a gente continua na próxima aula. Até a próxima aula, então.